Mas enfim, mano, e outra coisa que me marcou bastante era aquelas curiosidades que você lançava ali, sabe, pra Sim, jogar o tempero na matéria. sim. Uma que marcou bastante foi a da Batalha das Doninhas, que eu até falei pra você. Das Toninhas. Toninhas, né? Toninhas, é. Eu até falei pra você quando a gente tava conversando antes. Sim. E a outra foi da trolha do Rasputin. Rasputin. Do Rasputin. Cara. Nós vamos falar sobre essas... Pode falar, fica à curiosidades vontade. agora? Com certeza. Falar algumas? Eu acho Manda que- bala. Eu acho que você não sabe da trolha do Rasputin, né? Ah, é uma que tá no formol? Isso. É. Ah, não faz eu lembrar disso aí não, parceiro. Pelo amor de Deus. Eu Nós já vou- falou de linguiça no anterior, eu já não curto isso. Mas vai, pode falar, vai. Vamos comentar algumas aleatórias, que tem muitas dessas Uhum. histórias, né? Por exemplo, o Massacre das Toninhas ou a Batalha das Toninhas. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, né? As tropas brasileiras que lutavam junto com a Tríplice Entente, junto com a França, Inglaterra e Estados Unidos, foram nomeadas pela Inglaterra a responsabilidade de cuidar de uma parte do mar Mediterrâneo nas ilhas de Gibraltar e evitar que submarinos alemães e navios alemães passassem por ali para abrir uma nova frente de batalha na parte ocidental, que eles estavam perdendo já a guerra, os alemães, mas não se rendiam nem a pau. Então, o último país a ascender na primeira Guerra Mundial é o Império Alemão. E aí o que acontece é o seguinte... Era a FEB? O navio... Não, a FEB da Segunda Guerra Mundial. Força Expedicionária Brasileira tá, do sim. Vargas. Essa daí é Uhum. outra. Mas tem história interessante essa daí também. Se me lembra, a gente conta. Aham. E aí, esse navio brasileiro, o Cruzador Bahia, navio de guerra, era responsável por fazer a fiscalização desse litoral aí das ilhas de Gibraltar. E o almirante Pedro Lux, né, responsável pelo navio, os caras estão ali e tudo mais, é noite, né, 1918, durante o período do conflito, e ao lado do navio, a água começa a tremular ali. E os caras olharam e falaram, é um submarino alemão. Vai disparar no casco do navio e nós vamos se arrebentar aqui. Vamos meter chumbo. Dispararam a munição toda com vontade naquela região ali. E de noite ainda, o que dificultava a visão, né? Você não tinha visão noturna ainda, esse tipo de coisa que nós temos hoje em dia, dos exércitos. E arrebentaram aquela parte da água ali, do litoral, no Mediterrâneo. Aí quando eles terminaram de gastar toda a munição do navio, essas toninhas subiram, né? Elas emergiram da água ali. Toninha, pra quem não sabe, parece um golfinho, mas é um cetáceo, é parente da baleia, sabe? E aquele cardume gigantesco de toninhas mortas. Então, a grande participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi massacrar animais marítimos, né? Inocente. Exatamente. Mas aí vem a cereja do bolo, né? Que a galera comenta Tem até hoje mais tudo ainda? mais claro, porque isso daí é isso que eu vou dizer pra vocês agora, é discutível. Mas tem várias fontes que confirmam isso daí. Reza a lenda que soldados alemães estavam com binóculo realmente pensando em passar por ali e eles viram esse processo acontecer. E eles não entenderam que aquilo foi uma calamidade das tropas brasileiras na guerra, né? Que aquilo foi um acidente militar. E eles pensaram o seguinte, se os brasileiros fazem isso com animais marítimos quando eles não têm nada para fazer, imagine se fomos passar ali e eles prenderem a gente. Então nós tivemos efeito psicológico contra os inimigos e os alemães não passaram por ali, nós não tivemos problemas. Sem querer ainda. Então, de certa maneira, conseguimos algum sucesso aí no Valeu conflito. a pena, né? No... O brasileiro já era Sacrifício louco valeu a nessa pena. época. Sim, Já. sim. Mas Dando nós- jeito pra tudo, né, irmão? Então. Não adianta, o bagulho é gambiarra. na questão do limite aí do brasileiro, outra história também interessante, a FEB, por exemplo, você comentou, você fez a pergunta aí da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Em 1942, o Brasil declarou guerra contra o eixo na Segunda Guerra Mundial, nós éramos aliados dos Estados Unidos. Em 44, nós mandamos tropas para lutar na Itália, né, contra os nazistas. Lutamos várias batalhas, não lutamos sozinhos, mas vencemos todas. Monte Castelo, Coléquio, Batalha de Cassino, Batalha da Linha Gótica, Estrada 47, vencemos todas essas batalhas. Só que durante o conflito, né, nós estávamos ali com soldados americanos e soldados britânicos. E aí o que acontece? À noite, quando os soldados brasileiros dormiam, soldados americanos furtavam alguns produtos das tropas brasileiras, o que era comum no fronte de batalha. Inclusive rapadura e cigarros. É sério isso. Rapadura e cigarros. Os norte-americanos gostavam demais e roubavam das tropas brasileiras. Os brasileiros, na tentativa de se vingar, foram, né, no acampamento norte-americano à noite também, roubaram cigarros e outros produtos ali, mas como nós não temos limites, roubaram um tanque de guerra Sherman 4 dos norte-americanos. Nem fudendo. Roubaram um tanque de guerra, certo? Os soldados brasileiros roubaram o tanque de guerra. Utilizamos a batalha e
E depois foi negociado entre os oficiais brasileiros e norte-americanos a devolução desse tanque e milagrosamente ele foi encontrado próximo do acampamento norte-americano depois, certo? Vamos Pareceu usar um e protolar. deixar guardadinho Claro. bonitinho Ninguém depois. sabe Então como. não roubamos, pegamos emprestado, tudo bem? Então nós temos essas participações importantes aí em conflitos militares e a cereja do bolo, viu? Falando ainda de Brasil. Em 1904, na época o presidente da República, Rodrigues Alves, teve a ideia de modernizar o Brasil para poder seguir padrões europeus. Como não dava para modernizar o país como um todo, a prioridade era modernizar a capital, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. Não era Brasília ainda. Brasília é a capital a partir de 1960. Então, na época, a capital do Rio de Janeiro iria ser modernizada. Uma das coisas para se fazer modernizar a cidade era combater e tentar erradicar doenças que assolavam a população na época. Então, criaram a lei de vacinação obrigatória em 1904. O presidente Rodrigues Alves, com o apoio do sanitarista Oswaldo Cruz, né, para combater varíola, febre amarela, e a questão da peste negra, também chamada de peste bubônica. E aí o que ia acontecer? Essa questão da vacina para varíola e febre amarela e a questão de combater a peste, a população era, digamos, ressarcida, né? Ela ganhava um bônus financeiro se Por ela, se vacinar. por matar os ratos, Ah, né? sim. Porque o rato é portador da doença, aí a pulga, o carrapato entra em contato com o rato e aí depois passam para os humanos. Então a população que matasse ratos e levasse até os postos sanitários, ela recebia uma grana, porque você estava colaborando com a questão Sim. de combater a doença. Uhum. Primeira coisa, a população foi contra a vacinação por vários motivos, questão de medo, né, de efeito colateral, coisa que nós estamos vivendo isso daqui agora e tudo Sim. mais. A população já tinha esse medo na época, vocês podem imaginar como é que o fluxo de informação era bem menor, né? A população não tinha acesso a revista científica, esse tipo de coisa, né? A população empobrecida do Rio de Janeiro seria a primeira a ser vacinada, eles eram contra esse processo da vacinação. E se você não se vacinasse, você, além de pagar multa para o governo, não podia matricular teus filhos nas escolas, você não podia sair da cidade. Então Que é você... entendível. Exatamente. Mas você era limitado de uma série de questões. Então a população se revolta contra o governo e aí tem a revolta da vacina que vocês Sim, sim. estudaram em algum momento da escola aí, certo? Uhum. E aí, no resultado dessa revolta, nós temos 30 mortos durante a revolta, porque os militares vão até essas regiões mais pobres e vão basear o cacete na população. Então, muita gente morta ali, 30 mortos ali e uma pessoa morreu depois internada, veio a falecer. Então, 31 mortos ao todo e mais de 1.000 pessoas presas e deportadas. Mas no meio disso tudo, né, dessa calamidade toda, a população brasileira vislumbrou a possibilidade de conseguir ganhar uma grana com essa questão dos ratos. E alguns cariocas começaram a criar ratos dentro de suas casas, em gaiolas, Ai, meu Deus do céu. e colocar Eu tô com medo de falar. e colocar esses ratos para procriarem. E quando os filhotes crescessem, eles matariam os ratos, levariam até os postos sanitários e aí seriam ressarcidos. Nossa, velho. Havia uma vigilância sanitária para tentar combater isso daí na época, e para evitar que esses ratos criados antes no quintal da casa das pessoas fossem pegos, alguns casais, algumas famílias criavam os ratos debaixo de suas camas. Nossa. Ah, que beleza. Isso gerou uma série de dificuldades para poder combater esse tipo de doença no Brasil, né? Dá para se entender a partir disso daí por que algumas doenças assolam a população até hoje. Mas parte da população realmente começou a criar rato para tentar se beneficiar economicamente. Nossa.